Eu acho que é isso. Bacana a gente conversar um pouquinho aí sobre um tema tão importante. O tema é sério. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque, na verdade, brincadeiras à parte, nós vamos conversar hoje sobre um tema socialmente relevante, discurso de ódio na internet, as implicações justifilosóficas. Então, é aquela coisa, a coisa vai ferver, né? A Audrey falou aqui, hoje é dia da coisa pegar fogo, já tem fumaça aí na live aí com o professor Danner. Vamos lá. Mas, gente, olha só, nós nos propusemos a falar desse tema, e a gente tem pouco tempo para isso, aproximadamente aí 50 e poucos minutos, 54, 55 minutos, para tratar de um tema de extrema relevância para a sociedade, que é o discurso do ódio na internet. A gente sabe que, ao longo do tempo, a sociedade ela tem tido uma dificuldade de entendimento de como se portar nas redes sociais, né? Isso tanto num aspecto individual, como também num aspecto coletivo, né? E por que isso acaba acontecendo? É isso que a gente vai discutir hoje na live. A gente, uma discussão centrada naquilo que é o mais importante quando se fala de relacionamento virtual, né? Então isso é muito importante que a gente tenha essa exata dimensão. Me parece que deu um problema aqui na conexão com o professor Danner. Acredito que assim que ele voltar eu já faço a conexão com ele de novo. Mas eu já vou começando a falar algumas coisinhas com vocês aqui enquanto ele entra. Assim que ele entrar eu já faço a chamada com ele. Gente, então vamos lá. Nos dias de hoje, como eu estou dizendo para vocês, é muito importante a gente discutir esse tema do discurso do ódio na internet, porque ele tem uma característica peculiar que é algo que não é de agora, né? O discurso de ódio na internet é algo da última década, por causa das redes sociais. Mas o discurso de ódio não é algo novo. O discurso de ódio é algo que já existe há milhares de anos. A gente sabe que, claro que sempre tem proporções diferentes em cada momento histórico, e a grande diferença é que tudo que acontece, por exemplo, do outro lado do mundo, já pode ser percebido aqui rapidamente, né, por conta da internet. Então, o que potencializa, na verdade, é a existência do discurso do ódio na internet. A ferramenta é que potencializa nos dias de hoje. Tá? Eu vou aceitar aqui o convite do professor Danner, já é possível a gente voltar à conexão. Deixe-me ver se eu consigo aqui aceitar. Já fiz a chamada para ele novamente, para que a gente possa começar efetivamente nosso tema. Está subindo o número de participantes também, estamos com 30 participantes, agora há pouco estávamos com 17, então, como está subindo o número de participantes também, vamos ver se o professor Danner consegue reconectar aí conosco. Esse é um outro ponto da internet, né, gente? Enquanto isso, ó, estou aqui com a xicrinha de café, diretamente, essa xícara é internacional, ó, diretamente de Atacama, no Chile, trazida pelo professor Pupim, que também faz parte do Júri Expresso. Então vamos tomar um café enquanto isso, só para aguardar aí o professor Danner retornar. Já fiz a chamada para ele novamente, ele já está online. Vamos ver se a gente consegue reconexão com ele a respeito, a gente tratar a respeito desse tema. Então, como eu estava falando para vocês, gente, não é de hoje, né? Esse tema, ele reporta aí há 2000 anos atrás, né? Porque assim, ou 3000 anos atrás, não dá nem para precisar. Já existe escritos de Platão a respeito do assunto, né? O professor Danner vai trabalhar conosco neste sentido, né? Então a gente tem que pensar bastante aí a respeito e tratar bastante sobre esse assunto. Estou vendo que a Thaís entrou aí também, a professora Larissa, a professora Laira, o Felipe, a Maria do Carmo. Tudo bom, Maria do Carmo? Quanto tempo? Prazer também em revê-la, a professora Mônica, Thiago Malosso, pessoal entrando ainda, a Ariellen está aí já também, né? Não tinha visto a Ariellen ainda, professor Humberto, já tinha feito menção a Ana Paula, a Audrey, o pessoal está entrando ainda na live, continua subindo o pessoal. Bom, enquanto o professor Danner não retorna aí, assim que ele conseguir a reconexão, eu já chamo ele. Deixe-me ver aqui se eu consigo de novo, vou tentar a reconexão com ele aqui. Só mais um minutinho, pessoal.
E vamos lá, acredito que agora talvez dê. Bom, enviei o convite para ele. Enquanto ele reconecta aí, só falar uma coisinha para vocês, já entrando no tema mesmo. Olá, Roliano, voltei, tudo bem? Eu não estou ouvindo você. Agora consegui. Deu pau aqui, mas... Vamos começar, professor. Então, eu estou começando o tema no seguinte sentido, vou fazer uma introdução para o pessoal, para falar que Bauman, né, já pensando no filósofo polonês, ele faz uma menção a respeito de que não é de hoje essa criação do pensamento que fala, na verdade, aí sobre essa questão do discurso de ódio. E, na verdade, o que ocorre é que Bauman já menciona que a sociedade caminhou, na verdade, para uma modernidade líquida. Mas o que seria essa modernidade líquida, né? O que é essa expressão modernidade líquida? Na verdade, é uma mudança de pensamento em relação àquilo que se considera como verdade. Uma discussão que o ser humano sempre teve é o aspecto a respeito da busca pela verdade. E aí a gente vive, nos dias de hoje, uma pós-modernidade. E essa pós-modernidade que nós temos hoje, na verdade, acaba gerando novos pensamentos. Pensamentos que hoje, por conta da ferramenta da internet, nós temos um embate, muitas vezes, destes pensamentos, né? Então, por vivermos essa pós-modernidade, segundo Bauman, é que nós temos essa chamada modernidade líquida. Significa, na verdade, que eu quero ler aquilo que eu quero acreditar. Eu quero ver, eu quero assistir aquilo que eu quero acreditar. Então, isso é muito importante a gente ter essa percepção de que hoje as pessoas só querem aquilo que convém a elas. Isso que a internet acabou trazendo para a gente. Então, só para antes de eu passar a palavra para o professor Danner, por exemplo, eu leio uma fake news que o governador João Dória decretou o lockdown. Tem gente que simplesmente vai passar para frente essa informação. Não vai tomar cuidado se essa informação é verdadeira ou não. E aí a opção fica por conta de quem passou a informação para frente, de quem recebeu, se vai defender essa medida do lockdown ou rechaçá-la, pensando na pandemia. Então veja, o que eu estou dizendo com isso? Que Bauman diz que a modernidade é líquida, que Bauman diz que, na verdade, a pós-verdade, a chamada pós-verdade, significa que eu só quero acreditar naquilo que me interessa. E aí, mesmo que venha uma fake news, eu passo para frente, porque me interessa. Sabe? Então, numa visão voltada muito mais para aquilo que é filosófico, eu queria ouvir um pouquinho do professor Danner, uma introdução, professor, a respeito do que a gente tem na literatura da filosofia, quando a gente trata desse assunto, especificamente falando aí do discurso de ódio. Tá contigo, vamos lá. Professor, eu não sei se eu te ouço, não sei se não sou eu que estou te ouvindo ou se é geral, na verdade. Talvez com um problema técnico aí para ouvi-lo nesse momento. Eu vi Leandro, que tem uma questão interessante também do que você está falando, pode falar. Que é o filósofo, né? O holandês. Ele falar dele, né? E ele fala o seguinte: uma boa parte sobre o discurso do ódio, e esse discurso do ódio que muitas vezes a gente vai verificar isso também na internet, ele está ligado a uma ausência nossa, né, de um amor ao conhecimento e ao saber. E por quê? Até porque uma boa parte do que nós produzimos hoje com fake news, ou no caso esse ódio que se dissolve na internet. Professor, acho que está muito ruim a conexão. Está muito ruim a conexão, está cortando a sua fala. O WhatsApp ou até mesmo pela internet. Bom, vamos lá. Me parece que a conexão está ruim neste momento. Inclusive a conexão caiu. Mas vamos lá. Em cima do que o professor Danner estava falando, sem a gente perder, na verdade, a fala do que ele estava mencionando, ele estava falando a respeito da questão do ouvir dizer, né?
que é aquela postura dogmática do fanatismo, do fundamentalismo religioso, a ausência de uma educação, do pensamento religioso, da experiência religiosa. Então, essa questão do ouvir dizer e tentar pensar a respeito do assunto é bastante complicada, né? Eu acho que isso é muito complicado. Então, quando ele fala aí, especificamente de Spinoza, é aquela coisa que o ódio, ele contrapõe a ideia do amor, mas, na verdade, isso nasce de um erro. Que, na verdade, o erro provém da opinião. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma opinião, e aí, justamente por conta deste erro a respeito de uma opinião, e aí, veja bem, o julgar sobre o erro da opinião também é um problema, né? O que Spinoza fala é isso, que o professor Danner estava mencionando, né? O ódio agora é o oposto do amor de antes, né? Isso provém, muitas vezes, de uma opinião, tá? Então é nessa linha que a gente tem que entender como funciona essa ideia do discurso de ódio, tá? Bom, vamos lá. O professor Danner está voltando aí, a conexão. Vamos lá, voltou. Professor. Pode seguir nessa fala, tranquilo. Então, não sei até que ponto vocês me ouviram, né? Mas uma das minhas falas era do Spinoza, mas eu estava falando o seguinte, uma boa parte das pessoas, elas escutam as coisas, elas não verificam o que elas ouviram, né? E elas muito menos pesam o que elas ouviram até mesmo na internet. Eu acho que uma das coisas que a palavra o pensar significa pesar as coisas, colocar na balança aquilo que ela está ouvindo, né? Ou até mesmo, né, verificando determinadas coisas que ela viu, né, na internet. Então ela precisa pesar. Pesar significa então você o quê? Colocar na balança para que você possa medir as coisas. Veja, o campo da matemática, né, da ciência, para que você possa ter uma visão adequada das coisas. Até para que você possa escolher e tomar uma decisão muito mais aplumada, né, e pautada muito mais na ciência e não simplesmente nas opiniões, né, muito menos nas opiniões alheias, que muitas vezes elas querem só mesmo olhar e ver a desgraça dos outros, né, no caso da internet ou nas redes sociais. Certo. E aí você tem essas raízes, né, do ódio. Por isso que ele vai falar, a falta do conhecimento, né, ela faz com que a gente, portanto, tenha uma visão equivocada da realidade. Isso, cá para nós temos na sociedade nossa, uma universidade, muitas vezes uma escola, que ela não educa os nossos jovens, né, e muito menos os nossos adultos, para a ciência, para a técnica, para as artes, né, e muito menos para um pensamento crítico em que abre os horizontes para as pessoas. O que nós temos é muitas vezes uma educação superficial que gera cada vez mais ainda formas de dogmatismo na sociedade, quando não fundamentalismos religiosos e até visões cada vez mais ideológicas, né, de cunho, como nós sabemos, racistas, né, antissemita, etc, etc. Sim, sem dúvida. Veja bem, Danner, com relação à questão, voltando a falar um pouquinho da questão até da psicologia, do discurso do ódio, a gente acaba questionando, né? Até onde isso afeta a realidade atual, né? Só que eu acho que para responder esse questionamento, até onde afeta a realidade atual, a gente não pode pensar que o discurso do ódio é algo político. Não é isso. A gente vai chegar no ponto de falar um pouquinho sobre o aspecto da bipolarização da política, mas não é esse o foco nosso. Na verdade, a ideia é que existem características no discurso do ódio. É isso que eu queria construir contigo na nossa fala. Veja bem, primeiro, existe uma característica que é a intolerância. A gente sabe que consiste na dificuldade de entender o pensamento e a fala do outro. Esse é o primeiro ponto em cima do que você mesmo estava dizendo agora. O segundo ponto, falta empatia. Hoje em dia está muito na moda todo mundo usar a palavra empatia, mas falta, na verdade, essa empatia, que é uma habilidade, né? Uma habilidade do ser humano. Falta essa empatia. No terceiro momento, as redes sociais e a tecnologia proporcionam, na verdade, um afastamento das pessoas. Ah, não, a internet, na verdade, aproxima as pessoas. Tá, ela aproxima em tese, mas na prática, a gente sabe que não é necessariamente uma aproximação. O que acontece, na verdade, é um afastamento, porque eu não estou olhando nos olhos da pessoa quando eu falo, quando eu agrido. Será que eu tenho a mesma coragem de frente a frente falar com alguém o que eu falo por detrás de um computador, por detrás de um celular, seja lá qual for o instrumento que eu estiver usando, mas dentro de uma rede social? Então, um outro ponto, um quarto e último ponto que tem nessa característica, a perda, na verdade, do contexto temporal.
O que é a perda do contexto temporal? Eu escrevo lá hoje no Facebook uma fala. E aí, simplesmente, alguém quer rechaçar aquela minha fala. Mas a pessoa pode rechaçar minha fala segundos ou minutos depois que eu escrevi algo no Facebook ou no Twitter. Ou ela pode ler isso só à noite. Ou ela pode ler isso só amanhã. Ou daqui a alguns dias e voltar lá falando sobre aquilo. Porque, inclusive, essa questão temporal que a internet proporciona, por ficar lá fixado determinada opinião, ao longo do tempo pode se formar como uma crítica depois em cima daquilo que foi falado. Então, veja, intolerância, a falta de empatia, as redes sociais fazem com que as pessoas sejam menos empáticas, a perda do contexto temporal. Então, na verdade, o discurso de ódio é um comportamento humano que agora a gente verifica com facilidade, mas que no passado não era assim. As pessoas buscam, na verdade, nos dias de hoje, a autoafirmação. A pessoa estabelece um lado e ela quer fixar aquele lado e pronto. Então, ele pensa assim, isso basta para eu me sentir seguro. Eu vou lá e me posiciono, mesmo que eu não entenda tecnicamente do assunto. Né? E na linha que Michel Foucault fala, existe uma diferença entre o discurso. Michel Foucault fala sobre o discurso. Existe outra coisa que é o discurso de ódio. São duas coisas diferentes. Então Foucault fala que o discurso não possui uma formação imediata ou instantânea sobre uma manifestação de ideologia, de valores, de princípios, de conceitos formulados pelo ser humano. Na verdade, existe o quê? Um desenvolvimento de um discurso. Agora, o discurso, portanto, é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem que discursar. Todo ser humano é capaz de discursar. No entanto... Olha, Leandro, eu não sei se você está me ouvindo. Pode falar, professor. Uma questão que você falou que é interessante. Por exemplo, o ódio, né? Quando nós estamos, por exemplo, no trânsito, isso mexe muito com as nossas paixões, né? O ódio e o amor estão ligados às nossas paixões. As paixões estão ligadas a tudo aquilo que nos afeta, né? Então, a paixão pode ou não tornar-se aquilo que os gregos já entendiam como o pathos, que significa patologia, uma doença. Então, de repente, tudo aquilo que nos afeta, nós sabemos como lidar com aquilo que nos afeta. Quando nós sabemos que lidar com as coisas que nos afetam, nós entendemos melhor as coisas, entendemos nós mesmos e as pessoas que estão na sociedade convivendo com a gente. Essa é uma primeira questão. Por isso devemos agir de forma racional, né? Para que a gente possa lidar com as relações de afeto e até mesmo com o sentido de generosidade que muitas vezes nós perdemos. Uma das questões que você falou, quando nós estamos no trânsito, de repente, um cara dá uma fechada em você, você age de forma destemperada com ele. E aí você começa a agir de uma forma, de tal forma que foi afetado, que você age com aquilo que as pessoas falam nas ruas, com sangue nos olhos, e aí você ataca as pessoas. Então, isso, tanto aquilo que a gente chama, né, relações de ódio, né, do outro. Quando não, você tem uma briga, muitas vezes, de torcida, movida pelas que não é mediada mais pela razão, né, e pelo conhecimento das pessoas e pelo saber. Então, as pessoas atacam os outros de forma desproporcional. Até porque, uma boa parte das pessoas, elas não contextualizam aquilo que elas estão vivendo. Então, precisa, de fato mesmo, um conhecimento histórico das coisas que nós vivemos. E é fundamental que a gente tenha um conhecimento do nosso próprio quê? Nosso passado, mediante o nosso presente e vislumbrando aquilo que possa de convencionais, porque até mesmo devemos preparar o mundo que nós vivemos hoje para gerações futuras, para aquelas que virão. Então, uma questão fundamental é você não descontextualizar as coisas. E um exercício fundamental, quando se aprende até mesmo na universidade, em alguns cursos, é aquilo que a gente chama de éutica. É você saber, de fato, ler, até mesmo nas entrelinhas, aquilo que o outro escreveu, mas é fundamental que você produza uma relação dialógica com o outro, e até mesmo com o próprio texto, ou com aquilo que você escreveu. Até para saber qual que é o sentido, o significado da sua frase, dentro de um determinado contexto de um comentário que você fez, até para que não gere de forma apaixonada, né, determinadas afetações pelas quais você está passando, senão você ataca os outros, né, do nada, né? Sim. E o problema é que na internet, o que acontece muitas vezes? Você, quando tem um aumento do ódio, existe velocidade desse aumento. Então, o que ocorre? Essa reciprocidade potencializa ainda mais a barbárie nas relações com as pessoas. E aí nós decaímos nos processos. Professor, acho que está muito ruim a conexão.
Peraí, ô Daniel, cortou um pouquinho a sua fala, mas... Até parece, né, se você... aquilo que a gente chama, né, de uma guerra de todos contra todos na internet, né? Sim. Veja bem, eu entendi. Apesar de ter dado um corte pequeno na sua fala aí, um médio na sua fala, deu para entender o contexto do que você estava explicando para a gente. Na verdade, o que a gente acaba percebendo nisso tudo? É o descontrole, né? A questão do descontrole emocional. A gente vai falar um pouco disso também. As postagens nas redes sociais, na verdade, não são dirigidas para uma única pessoa. Esse é um outro ponto que é um elemento importante para a gente avaliar. Quando eu escrevo algo numa rede social, eu nunca escrevo para uma única pessoa. Às vezes eu até posso, fulano, e coloco uma determinada fala. Normalmente, o que acontece é você fazer uma fala ampliativa. E aí você cai numa situação que é o seguinte, o discurso é inerente a mim. Isso é normal. O que não pode haver é o discurso de ódio. O discurso de ódio, costumeiramente, é reativo. Na verdade, costumeiramente, alguém vem e me ataca na contramão daquilo que eu falei. Eu posso ser o mais educado possível numa postagem. E, de repente, alguém vem para dialogar comigo, mas o diálogo é agressivo. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, eu dependo da interpretação do outro. Eu dependo da interpretação daquilo que o outro lê em relação àquilo que eu escrevi, ou um vídeo que eu gravei e coloquei na rede social. Eu dependo também da outra pessoa. Não dá para dizer que o discurso de ódio ele é gratuito, porque não é. Na verdade, ele vem da interpretação que alguém dá para uma determinada situação. Então, a gente tem que pensar, inclusive, quem é o nosso público que está nos ouvindo, que está nos lendo, escrevendo, para tentar ver ainda o como reagir depois daquilo. Porque, às vezes, a reação ela é desmedida. E aí vem o discurso de ódio. Né? Porque tem uma diferença entre você trabalhar com a linguagem e o sentimento. Porque é aquela coisa, né, Danner? Você sabe assim, sentei tive um sonho maravilhoso, empolgante. Aí eu chego na mesa de café da manhã para contar meu sonho para alguém que está comigo tomando café. Aí eu vou todo empolgado, contando sobre o sonho, falando que aconteceu isso, aquilo, detalhes do sonho. Só que a linguagem ela é limitada. O sentimento é meu. A outra pessoa que é interlocutora pode até estar te ouvindo, mas ela não está na mesma vibe, né, de quem está contando o sonho. De repente a pessoa vira para você e fala assim, Leandro, passa manteiga para mim. Putz, quebra completamente o contexto daquilo que estava acontecendo, que eu estava empolgado contando o sonho. Por que acontece isso? Porque a linguagem é limitada, o sentimento é ilimitado. E há uma dificuldade. Então, se eu vou escrever alguma coisa na rede social, eu corro esse risco. Eu corro esse risco de ser mal interpretado. Né? Então, existe isso também. Então, o discurso de ódio, na verdade, circula porque ele encontrou uma plataforma hoje na internet. A internet é uma plataforma ideal para o discurso de ódio, porque ele vai, com o discurso do ódio, primeiro, arrastar mais pessoas para poder continuar esse discurso de ódio, e segundo, ele vai atingir as vítimas do discurso de ódio. Uma amplitude, muitas vezes, gigante. Veja o caso da semana passada daquela moça que postou um vídeo falando sobre questões racistas, falando que se ela encontrar uma pessoa branca numa rua à noite, ela não tem medo, mas se ela encontrar um negro, ela tem medo. E que isso é uma verdade. Quando ela faz essa fala, numa rede social, inclusive o Instagram acabou derrubando de tantas denúncias que foram feitas em relação ao perfil dela, o próprio Instagram resolveu tirar o perfil dela do ar. O que é muito claro nisso tudo? Que nós temos pessoas atingindo muita gente porque aquilo replica muito rapidamente. O discurso de ódio encontrou uma plataforma. Né? Então, o principal agora que eu queria fechar, para poder passar de novo a palavra para o professor Danner, é o seguinte, que toda tentativa que se tem de discurso de ódio é para negar o princípio moderno e democrático. O que eu quero? Eu quero negar aquilo que é moderno, eu quero negar aquilo que é democrático. Na verdade, a minha ideia é derrubar um conceito democrático. O discurso de ódio, falar contra negros, contra relacionamentos homoafetivos, contra aspectos religiosos. Se eu sou preconceituoso em relação a tudo isso, o que eu estou sendo? Antidemocrático. Professor Danner, está contigo. Ô Leandro, eu não ouvi tudo que você falou e a pergunta. Eu entendi que você falou sobre a questão da democracia. Eu penso que uma das questões que hoje diz respeito à questão do ódio na internet, ela é real e também é conservador na nossa sociedade. O que nós podemos também verificar é que o ódio, no caso, do
discurso, ele está ligado à impotência. Que impotência são as nossas relações de afetos, relação, portanto, àquilo que nos afeta na nossa vida, e existe também uma tendência, do ponto de vista da nossa perspectiva cognitiva, de entender determinadas coisas que estão ocorrendo na sociedade. Por isso que eu falei para vocês no começo que nós precisamos de um processo educacional muito mais alargado e esclarecedor, para que as pessoas possam mesmo ter um conhecimento muito mais embasado para lidar até mesmo consigo próprio e com o outro. Só que nós sabemos que na sociedade que nós vivemos e com a educação que nós temos, que nós não de fato uma sociedade pautada no conhecimento, muito menos na informação, porque muitas vezes não passa pelo crivo crítico das relações. Generosidade que você falou, um exemplo, né? Se eu estou conversando com alguém à mesa e falando com ela sobre determinado assunto, eu tenho que estar muito atento para verificar se ela também está em sintonia com a minha fala e com aquilo que eu estou falando. Até mesmo para que eu não crie nenhuma frustração e nenhuma expectativa daquilo que ela colocou ou expôs. Então, eu preciso estar atento a essas coisas todas, até para que eu não crie fantasias, né, em relação à pessoa, em relação a mim mesmo. Então, é fundamental que numa conversa, ela seja de fato dialógica e que nesse diálogo, portanto, todos possam estar numa relação de reciprocidade. Então, uma coisa fundamental hoje é você ouvir o outro, né, nas relações, para que você possa também o quê? Verificar o que ele falou e você também poder contrapor ou não, até mesmo aquilo que ele está expondo para você. Então, o que nós temos hoje é uma ausência de escuta do outro, e além dessa ausência de escuta do outro, nós já temos posições pré-formadas sobre aquilo que o outro vai dizer para nós sobre determinados assuntos, e aí nós já partimos para o embate sem, de fato, as posições e as contradições postas sobre a mesa para que a gente possa dialogar. Então, esse é um problema sério hoje, e isso invade todas as esferas, seja da internet, né, ou das redes sociais. E um problema muito sério, muitas pessoas, por meio da internet, por meio do ouvir dizer, e por meio de Pessoal, acabou caindo a conexão com o professor Danner. Vamos lá. Seguindo mais um pouquinho a respeito do que ele estava falando, enquanto eu vou tentar a reconexão com ele, dá para tocar aqui. O que ele estava falando é o seguinte: falta, no sentido geral, a ideia da empatia, né? E, consequentemente, o que é muito claro para a gente numa situação como essa? Né? O discurso, desta forma, que o discurso de ódio acaba gerando, acaba tentando resgatar uma primazia, uma supremacia, e aqui é pesado o que eu vou falar, branca, da cor de pele, do rico, do heterossexual, da religião mais aceita, mais tradicional na sociedade. Então, o que é muito claro para a gente, na verdade? Que a gente tem uma situação em que nós temos muito claramente o preconceito. É isso que o ódio pretende, na verdade. Sabe? E aí, consequentemente, numa situação dessa, é gravíssima. Diante do que o professor Danner estava mencionando, o desdobramento é gravíssimo. É muito complicado. Então, numa situação que a gente está vivenciando, a agressão que vem é para tentar resgatar a supremacia branca, a religião mais aceita, apenas pessoas heterossexuais, e assim vão os temas diferentes, os mais variados temas, né? Assim vai a mudança de temática. Mas todas querendo quebrar o quê? Aquilo que é democrático, aquilo que é participativo. Então isso é muito grave, né? Dentro daquilo que o professor Danner está mencionando. Tá? Bom, então, veja bem, nós temos um problema jurídico a partir daí. Porque, veja, se eu tenho uma situação grave, e a situação grave que eu tenho é afrontamento a princípios fundamentais, a direitos fundamentais, a direitos humanos, por conta do discurso de ódio, eu preciso barrar isso. Mas quem é que vai dizer se tal discurso é de ódio ou se é liberdade de expressão? Agora vem a pergunta.
o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Aí você olha para essa contextualização e fica numa situação delicada. Quem é que vai dizer isso? O judiciário. Vai ter que levar para o judiciário. Não tem jeito. Não tem como fugir dessa situação. Então nós temos um problema jurídico inicial. Quem é que vai dizer para a gente? O judiciário. Eu vou ter que judicializar a situação. Então o discurso de ódio, ele está na plataforma da internet, ele é visto como um violador de direitos humanos e violador de direitos fundamentais. É uma expressão que, na verdade, viola esses direitos e tem que ser discutido. Aonde? Onde eu vou discutir isso? Na justiça. Bom, mais importante do que o direito de liberdade de expressão é a dignidade da pessoa humana. Ah, vamos sopesar direitos, aí a gente vai conflitar ou confrontar direitos? Vamos ter que conflitar direitos. Porque senão, o que vai acontecer? Nos Estados Unidos é muito mais forte a linha de que direito à liberdade de expressão deve prevalecer. No Brasil, não é bem por aí, ainda mais do país que nós estamos. Porque anteontem nós tivemos uma fala muito dura do ministro Alexandre de Moraes, quando ele fez o voto dele, lá por conta da questão da votação lá no inquérito das fake news, quando ele falou exatamente isso. Espera um pouquinho, eu tenho que limitar o direito de expressão, porque virou discurso de ódio. Veja como o tema é palpitante. Porque, na verdade, eu estou trabalhando com um discurso antidemocrático, contra aquilo que é moderno. Então, mais importante do que a liberdade de expressão é o direito igual a qualquer forma de vida humana. Porque quando eu falo que negro é inferior a branco, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo diminuir o negro, enquanto cor de pele, tecnicamente chamado de raça. Quando eu falo que mulher tem que ganhar menos do que homem no trabalho, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo, rebaixando a qualidade de trabalho da mulher. Quando eu tenho, por exemplo, um discurso que vá contra determinada religião, essa conduta que eu estou tendo, na verdade, de falar contra uma religião, o que ela está gerando, na verdade? Um desconforto, um afrontamento àquilo que está na Constituição Federal. Então, essas condições, na verdade, que a gente tem nos dias de hoje, é muito dramática, né? Então, proibir o discurso de ódio é possível? É possível eu proibir o discurso de ódio? Essa é uma pergunta. É possível eu proibir o discurso de ódio? Não, não é possível. Mas é possível eu responsabilizar quem prega um discurso de ódio? Porque esse é um ponto. Proibir não dá. Porque o discurso de ódio sempre vai existir. Agora, dá para poder tentar punir o discurso de ódio? Então, esse é o ponto que a gente tem que começar a pensar, né? Bom, professor Danner, eu vi que conseguimos a conexão de novo. A minha pergunta é, né, a minha fala, onde eu estava parando, o ponto que eu parei aqui na minha fala é que a liberdade de expressão, muitas vezes, é confrontada com o discurso de ódio, dizendo assim, o discurso de ódio é liberdade de expressão, eu posso expressar como eu quiser. Fale um pouquinho para a gente sobre isso. Então, eu penso o seguinte, a gente não pode, de fato mesmo, destruir a outra pessoa em nome da minha liberdade, porque até a liberdade de expressão é uma construção societária, e é uma relação também de corpos, né, e de almas, no caso. Então, você tem uma relação de corporeidade, você não pode destruir o outro, muito menos destratar o outro e destruir a vida do outro por conta de uma noção que você acha que é liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, ela é um pressuposto do quê? De uma convivência em que você respeita o direito do outro. Né? Você precisa respeitar o outro. Se você não respeita o outro, como que de fato mesmo você vai falar o que você está desenvolvendo, você está fazendo liberdade de expressão? Então, o fundamento das nossas relações é você conviver de forma adequada e civilizatória com as outras pessoas, e não de uma forma em que você destrua. Olha, mas você pode pensar como foram também os processos em que você destrói a vida do outro, né? No regime, por exemplo, nazista ou regime fascista, no caso na Alemanha, você tem várias técnicas, né, de dominação e domesticação também das pessoas. E uma boa parte dessas domesticações são guerras psicológicas que se travam contra as pessoas, né, impondo formas de violência e formas ao mesmo tempo de terror. Então você manipula as pessoas para que as pessoas fiquem cada vez mais alucinadas e nessas alucinações todas produzam, né, formas de convívio social que não é nada civilizatório. Então esse é um problema mais sério hoje na nossa sociedade. Então
Eu não posso simplesmente, em nome da minha liberdade, porque eu convivo com outros na sociedade, eu destruir a vida do outro. Eu tenho que, de fato mesmo, conviver com o outro a ponto de que eu possa reforçar e potencializar a vida dele. O Spinoza diz assim, o ódio traz tristeza, ele deixa você de punhos cerrados, com a cara até fechada. Agora, quando você potencializa a possibilidade do amor, da convivência, generosidade, você expande a alegria, você potencializa a vida do outro. Então, eu respeitar a liberdade do outro é o potencializar a vida dele. Agora, quando eu não potencializo a liberdade do outro, porque eu destruo o outro, eu levo o outro à morte, então eu não tenho mais liberdade de expressão, pelo contrário, né? Eu tenho uma liberdade, portanto, de destituição daquilo que é o direito alheio. E aí eu tenho a negação da liberdade. Sim, com certeza, professor. E veja só, com relação a esse questionamento que a gente tem que fazer agora, seguindo essa linha de raciocínio, fazer um questionamento agora, quem é que pode declarar, então, esse discurso de ódio, como eu havia perguntado? O próprio judiciário. Só que o que é curioso hoje? Quando você tem atividades jurisdicionais, muitas vezes as decisões judiciais hoje nas redes sociais têm sido contestadas. E aí o que acontece? Vem ataques, por exemplo, ao STF. Tá, tudo bem. Nesse momento, os ânimos se acirram, porque, inclusive, há uma aproximação em relação à questão do Estado, da política. Aí os ataques, eles saem, por exemplo, do campo do racismo, do campo da questão religiosa, com relação à questão da homofobia, e vai também para o campo da política. E aí a bipolarização, que começou a acirrar, acabou se acirrando a partir de 2016, já no período do pré-impeachment da Dilma, ali começou a acirrar essa questão política e, consequentemente, a partir desse momento, inclusive ataques começaram a ser feitos a autoridades públicas. Só que é pior do que isso. Começou a ter, inclusive, a fala de autoridades públicas em relação a determinadas situações que também tangenciam ou põem um pezinho ali também no discurso de ódio. E aí começa a ficar mais complicado ainda. Então, veja só, quando o discurso de ódio alcança o Estado, ele acaba trilhando caminhos também da política. E alguns podem dizer que justamente o acirramento político é que tem sido motivo da judicialização da discussão. Só que, veja bem, lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, está escrito que existe a indenização por danos à imagem, à honra, à intimidade. Então existe a possibilidade de você ser condenado ao pagamento de um dano moral, por exemplo, caso você pratique algum ato de discurso, você pratique um discurso de ódio, não um ato, um discurso de ódio, quanto mais um ato, né? E aí, veja bem, o Código Civil também fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano material ou por dano moral decorrente de sua violação. Nós passamos a falar o quê? De direito da personalidade. A personalidade que é o que há de mais importante em termos de valor do ser humano. No discurso do ódio eu ataco. Quando eu ataco uma questão racista, quando eu ataco uma questão de preconceito em relação, por exemplo, o quanto aconteceu de preconceito nas eleições por conta de nordestino, falar assim, mas falando negativamente, falando absurdos, no sentido de nordestino não sabe votar porque é burro, porque votou em tal partido político. Tudo isso é discurso de ódio. É uma intolerância. E aí o que acontece? A personalidade da pessoa está sendo atacada. Pode ser abrangente esse ataque, como pode ser um ataque individual. A gente tem historicamente, gente, dos mais variados tipos de ataque. A gente sabe que está tão enraizado essa questão do preconceito na sociedade, que a gente encontra, por exemplo, algumas expressões, né, do tipo, a coisa tá preta. Isso é racista, isso vem lá de décadas ou século atrás, né? Inveja branca, né? Essa expressão, por exemplo, também. Estou falando algumas, né? Humor negro. Essa expressão, determinada situação é humor negro. Na verdade, você está sendo preconceituoso, né? Quando você direciona-se a alguém de uma forma pejorativa, falando que foi feito nas coxas, determinada situação, era por causa das telhas que eram fabricadas pelos escravos, que eram feitas nas coxas, o molde da telha. Então, desde essa questão, criado mudo, que é aquela questão do escravo que ficava do lado da cama e tinha que ficar quietinho, né? São nomes, até isso as pessoas desconhecem e que estão preconceitos, que estão discursos de ódio, que estão enraizados na sociedade, né? Então, assim, a gente tem dos mais variados tipos
de ataques. Mas o mais importante, independentemente de ser rotulado um ataque de esquerda ou de direita, politizou a discussão, né? Professor Dani, fale um pouquinho mais sobre isso. O que o senhor pensa a respeito disso? Ô, Leandro, tem uma questão fundamental que a gente pode deixar de esquecer, que é a gente olhar um pouco para a história e verificar a Alemanha antes do Hitler e depois quando o Hitler toma o poder. E por que eu estou chamando a atenção para essa questão? Uma das questões fundamentais é que o parlamento alemão, ele perdeu de fato mesmo credibilidade popular. As pessoas começaram também a perder credibilidade e não mais dar legitimidade para aquilo que a gente chama de democracia. As pessoas começaram a olhar para o judiciário e verificar que o judiciário já de fato não tinha mais sustentabilidade, porque o judiciário também alemão também foi atacado em diversas vezes. Você tem um discurso do Hitler no Reichstag, no caso lá, e que o Hitler dizia o seguinte, ele fazia profecias, que nós vamos destruir esses financistas judeus, por exemplo. E nós vamos eliminá-los com uma guerra. Isso antes ainda da guerra. E antes mesmo deles assumirem o próprio poder. Então, a gente tem discursos paralelos no Brasil. Aponta o seguinte, na Alemanha também, os grupos chamados de paramilitares, né, que a gente pode comparar aquilo que são as nossas milícias aqui no Brasil, esses grupos também apavoravam as pessoas e tacavam terror nas pessoas. E como que eles faziam isso? Até mesmo matando, destruindo mesmo de fato, funcionários, né, ligados ao próprio Estado, quando não funcionários dos próprios partidos políticos. Isso eles faziam para deixar a população com muito medo, né, e aterrorizada. Até mesmo falar assim, olha, você, população, né, não participe de nenhum partido político. Caso você participe, olha o que pode acontecer com você. Você também pode ser eliminado, né? Você pode ser morto a qualquer momento. Então, a Alemanha também, ela usou aparato técnico, no caso, de repressão. E esse aparato técnico de repressão são aparatos técnicos ideológicos, né? Esse aparato técnico ideológico, ele de fato mesmo, ele imprime um determinado terror na vida das pessoas. Principalmente aquilo que eles chamam de uma guerra psicológica. Veja, um dos discursos do Hitler é que eles iam acabar com aquilo que você chama do comunismo. Ele faz discursos, né, no caso, em estádios de futebol falando sobre isso. Veja, se você olhar, isso tem paralelos na nossa história. Pessoas reproduzindo os mesmos tipos de falas. Quando você tem no Brasil a morte, por exemplo, da Marielle Franco, e você verifica que até o momento ainda não foi você não tem nada concreto, de fato, de quem matou a Marielle e o Anderson, que era o seu motorista, isso coloca, de fato, em xeque várias perspectivas ligadas às nossas instâncias, né, que investigam os crimes que nós temos na nossa sociedade. E isso deixa a população, então, num tom de descrédito, seja com as instituições jurídicas, seja com as instituições, no casos criminais, investigação, e até mesmo com os nossos deputados, etc. E isso é causado porque a gente vive, muitas vezes, numa situação de desintegração social muito grande. Né? E ao mesmo tempo as pessoas estão desintegrando isso. Então o que você tem? Pessoas ligadas a determinados partidos políticos depois, pessoas ligadas a determinada órbita da sociedade, elas vão capturar esse discurso, vão verificar o enfraquecimento, portanto, né, de determinadas instituições que existem na sociedade brasileira e elas vão fazer ataques de ódio a essas pessoas. Né? Verifique o discurso, né, que o Alexandre de Moraes falou, né, ele, nessa semana, quando ele foi atacado, né, ele expôs, de fato mesmo, qual foi o ataque que ele sofreu. Então, o que nós temos hoje? É que, de fato, precisamos ter posicionamentos sérios em relação aos ataques de ódios que se multiplicam pela sociedade. Claro, porque caso a gente não faça isso, você não tem como, de fato, você conter as pessoas que estão destruindo toda a possibilidade de convivência umas com as outras. E isso nós sabemos que são artifícios, as pessoas fazem isso de forma o quê? De forma organizada, que é uma outra questão que nós temos na sociedade de hoje. Você tem grupos organizados, e esses grupos organizados, eles vão desenvolver práticas, né, de discursos falaciosos, mentirosos, e sempre, né, destratando o outro, sempre tentando negar a outra pessoa. Esse é um outro problema também, até porque uma boa parte das pessoas, pela sua própria impotência, né, quer falar do quê? Da potência que existe do outro, mas destratando essas outras pessoas.
Sim, com certeza, professor. Vamos lá. A gente está na reta final aí, nós temos aí mais 10 minutos para tratar do tema. Olha só, o discurso de ódio, ele acaba sendo reacionário, antimoderno e antidemocrático. Pelo que você acabou de mencionar, tudo que você falou em relação à questão do caso Marielle Franco e tudo mais, existe um ódio enraizado, porque ele é reacionário, antimoderno e antidemocrático. Isso é muito claro. E aí o que acontece? Quando você tem autoridades fazendo esse discurso, como aconteceu com o ministro da Educação naquela reunião, quando você tem algumas falas do presidente da República ou de outros ministros, isso politiza mais ainda o problema. E aí o que acontece? Vem para um outro padrão. Qual que é o outro padrão que nós temos nesse momento? O discurso de ódio tem que ser responsabilizado. Mas, vou somar a isso, vou fazer uma soma, uma adição aí, uma coisa importantíssima, que são os atos. Uma coisa é o discurso, e o discurso desaguar em atos. Por exemplo, nós tivemos o presidente da República mencionando semana passada, invadam hospitais para poder verificar se tem pessoas morrendo com a Covid-19. Bom, o que aconteceu? Um único ato isolado, mas aconteceu de algumas pessoas seguirem a ordem dada. Qual é a responsabilidade de uma autoridade pública? Liberdade de expressão, ele tem imunidade do cargo que ele exerce, ele expressou a sua opinião, e aí alguém que foi lá praticar o ato vai responder pelo ato. Tá. Mas qual é a responsabilidade, no mínimo moral, ética, da pessoa que está ocupando o cargo público? E eu não estou falando só de fulano, cicrano, estou falando de todo mundo, na verdade, né? De uma forma geral. Então o discurso de ódio, ele é, sim, antimoderno e antidemocrático. E ele tem um papel, que é simplesmente não deixar que os direitos sejam igualitários. É isso que a gente tem que pensar. Quando eu falo, vou repetir de novo, quando eu falo que o negro é menos do que o branco, quando eu falo que a mulher no trabalho vale menos que o homem, quando eu discrimino uma religião, o que eu estou fazendo, na verdade, a questão dos homossexuais, o que eu estou fazendo, na verdade? Rebaixando alguém. Só que, com esse discurso nas mãos de gente que está no poder público, encoraja pessoas a praticar atos antidemocráticos. Tudo bem que não vai pôr o prédio abaixo do STF soltar fogos de artifício. Mas a simbologia do ataque é muito forte. E isso é ameaçador às instituições republicanas. Então, e o que é um paradoxo, na verdade, ou alguma coisa parecida com um paradoxo, é de que eu pratico um ato antidemocrático pautado num direito democrático, que é o direito de me expressar. Olha que loucura isso. Então eu posso dizer o seguinte, eu faço um discurso de ódio, ciente que ele é de ódio, porque eu estou protegido pelo meu direito constitucional de me expressar. Não, tem limite. Então, as pessoas muitas vezes levam as frustrações cotidianas para o campo social, para tentar atacar de uma forma violenta as outras pessoas. Então isso é muito claro que acontece nos dias de hoje. E aí só uma observação, já que a gente está numa reta final, para depois eu passar mais uma vez a palavra para o professor Danner, é que nós temos nos dias de hoje, quando você verifica discurso de ódio, as próprias redes sociais possibilitam que você denuncie discursos de ódio. Se for alguma coisa direcionada a determinada pessoa específica, particular, e não de uma forma geral, existe a possibilidade, no Código Civil, no artigo 12, você tratar, dentro da proteção do direito à personalidade, exigir que cesse essa ameaça ou lesão. Você pode entrar na justiça, está no artigo 12 do Código Civil. Existe também no Marco Civil da Internet, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala da notificação judicial para remoção de conteúdo. Então, se eu sei quem praticou a agressividade contra um grupo de pessoas, uma pessoa determinada, eu posso pedir para que haja remoção de conteúdo por provedor da internet. Eu posso pedir para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter remover, tá, esse conteúdo. Existe a possibilidade... eu não sei quem foi. Foi feito de um perfil falso. Dá para descobrir facilmente. Além de tecnicamente dá para descobrir, você tem softwares para isso hoje, gratuitos inclusive na internet, para rastrear. Você pode pedir para o judiciário isso. No artigo 23 do Marco Civil da Internet, fala do instrumento de requisição judicial, onde eu entro pedindo que o juiz determine que a rede social rastreie o perfil falso, porque ele vai estar atrelado a um perfil verdadeiro. E, inclusive, na sequência, eu faço o pedido da derrubada do perfil falso e do perfil verdadeiro da pessoa na rede social. Para quê? Para poder proteger a personalidade, o direito de personalidade. Que é para justamente quebrar o quê? A plataforma. Essa ideia da da rede social como sendo plataforma
que possibilita a existência do discurso de ódio. Porque a internet tem essa característica. Ela só é uma ferramenta para que o discurso de ódio exista, né? Seja de forma pessoal ou de forma geral, ampla, né? Os agressores, eles se sentem amparados no discurso de ódio, eles se sentem superiores, e aí não importa se a pessoa é de direita ou de esquerda. Tá? O discurso de ódio pode ser de lado a lado, isso não importa. O que acontece para a gente, na verdade, é que eles estão amparados nesse discurso de ódio e tem a impressão de que há uma superioridade social. Que quem faz o discurso de ódio tem uma superioridade social. E isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho, a gente pensar que a pessoa acha que jamais vai ter uma punição, uma sanção. Claro que vai ter punição, claro que vai ter sanção. Porque uma coisa é você não conseguir proibir o discurso de ódio, outra coisa é você ficar imune a qualquer sanção. Claro que vai existir sanção. Veja o que aconteceu agora com essa moça que foi presa aí essa semana também por conta da decisão judicial aí no inquérito das fake news, no inquérito mesmo das fake news lá, com a ordem judicial da prisão temporária, por 5 dias dela, para poder seguir a investigação sobre as ameaças que ela fez a ministros do STF, inclusive. Então, o que é muito claro? O agressor tem que entender que ele vai ser punido. Hoje há mecanismo legal para isso. Existe sim a possibilidade. Professor Danner, vou passar aí 2 minutinhos para as considerações finais, que o nosso tempo está encerrando e aí de vez o Instagram vai derrubar a nossa live. Vamos lá. É o seguinte, eu penso que falta luzes, falta uma educação popular em que as pessoas possam, de fato, ter conhecimento adequado da nossa própria história, um conhecimento para a ciência, para que a gente não seja, de fato, mergulhado em proposições de ódio. Uma outra questão é a gente não pode confundir a vida nossa íntima com a nossa vida pública, que é uma outra questão. E aí você utiliza a internet como uma máscara, né? Porque você se esconde atrás dela, para que você possa destratar as outras pessoas e falar coisas odiosas para elas. De fato, hoje existe uma mentira organizada e uma criação de um mundo fictício. Esse mundo fictício, ele está para além daquilo que possa ser de fato a realidade, e você começa a criar então várias perspectivas de ódio na sociedade em que nós estamos vivendo. Até porque uma boa parte daquilo que a gente vê como discurso de ódio na internet, muitas vezes não tem fundamentação lógica, não tem coerência, muito menos uma determinada organização. Até porque, caso tenha lógica, caso tenha coerência, caso seja um discurso organizado, ele é desmascarado. Por quê? Porque uma boa parte desses discursos de ódios, eles estão permeados de mentiras, e mentiras específicas, que elas podem ser o quê? Avaliadas, ao ser avaliadas, elas podem ser de fato mesmo invalidadas, né? Então, acho que essa é uma questão fundamental hoje que a gente precisa verificar, e verificar com um pouco mais de cuidado. E uma outra questão é que o Estado, de fato, precisa se fazer presente, né? Ele tem um monopólio, sim, para poder julgar, para poder, de fato, prender e fazer o quê? Valer o que é lei. E nós não podemos deixar o Estado na mão daquelas pessoas que, de fato, estão programando determinadas formas de mentira e determinados atrasos para a população brasileira, principalmente do ponto de vista de uma visão mais obscurantista na nossa sociedade. Gente, para encerrar, uma última fala minha. Com relação ao que o professor Danner falou, é exatamente isso. E o ponto principal, existe por detrás do discurso de ódio algo antidemocrático, antimoderno. Existe, assim, algo muito maior por detrás, um projeto de derrubada daquilo que é o contexto geral da democracia. E as autoridades públicas também têm caminhado nessa linha, e é isso que nos preocupa. Tá? Gente, encerrando aí, deixa eu pedir um favor para vocês. Vamos curtir aí, mandar vários coraçõezinhos aí para nossa live aí, para a gente poder printar também nosso finalzinho de live aí, e mostrar que a gente é a favor do amor, na verdade, independentemente de lado político, de lado de pensamento, mas proteção aos direitos humanos, né? Aos direitos humanos, uma proteção aos direitos das pessoas estarem felizes na vida que têm, optarem por terem opção sexual que assim quiserem, que não sejam agredidas por causa da sua cor de pele, que não haja nenhum tipo de agressão por conta de religião. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Esse discurso de ódio, ele é um projeto, sim, de derrubada, na verdade, da democracia. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Tá bom, pessoal? Tivemos alguns pequenos problemas técnicos aí por conta da internet, lá com o professor Danner, mas acredito que, em termos de conteúdo, deu para a gente conseguir raciocinar logicamente qual era a intenção nossa na discussão. Não era trazer
factoides, era trazer fundamentação filosófica e jurídica para o nosso debate. Tá bom, pessoal? Agradeço imensamente a participação de todos, aguardo vocês na live da quinta-feira que vem. Um beijo para todo mundo aí, gente.